sweet child of mine. Sweet love of mine. Right, everybody, welcome back to another English with Songs lesson. Bem-vindos a mais uma aula de inglês com música, hoje com o lendário Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Então você já sabe o que tem que fazer, escutar a primeira parte da música com legenda em inglês e português e depois nós vamos para a explicação. Lembrando rapidamente que o material para essa aula estará disponível dentro da nossa comunidade do Telegram, que o link está na descrição deste vídeo ou lá no Instagram, @ingleswinner. So, let's get started. She's got a smile that it seems to me reminds of a childhood memories where everything was as fresh as a bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stare too long, I'll probably break down and cry. Whoa, sweet child of mine. Whoa, sweet love of mine. Então a primeira frase que nós temos aqui é She's got a smile that it seems to me. O que quer dizer isso, basicamente? She's got a smile, ela tem um sorriso. Lembra que na outra aula eu expliquei sobre a diferença entre smile e laugh, ok? Então smile é só aquele sorriso. She's got é o mesmo que she has got, que é o mesmo que she has, ela tem. Então, that it seems to me, que me parece, seems to me. Então, seems é quando algo parece alguma coisa. Então, it seems to me. Bom, agora é o seguinte. She's got a smile é a mesma coisa que she has a smile. É apenas uma forma diferente de você falar em inglês ter. Então, por exemplo, I've got é o mesmo que I have got, que é o mesmo que I have. Eu tenho. Por exemplo, I've got a lot of money. Eu tenho muito dinheiro. Isso é um exemplo, não é a realidade. Então, I've got a lot of money. I don't have, quando você quiser falar no negativo, por exemplo, eu não tenho, I don't have a lot of money, então você vai usar o don't have. Mas no inglês britânico é comum de você escutar o I haven't got, que daí seria o negativo de I have got. I haven't got. Ok? Mas isso é mais comum no britânico, a parte negativa. Lá, já o positivo, o inglês americano, a galera até usa. Por exemplo, she's got, ela tem. He's got, ele tem. I've got, eu tenho. E they've got, eles têm. Agora vamos para mais um exemplo. It seems crazy, com o verbo seems. Então, parece louco. It seems crazy. Sei lá, alguém tá fazendo alguma coisa e você fala isso. Número 2. Frase da música. Reminds me of childhood memories. Então, me lembra ou me traz à memória, traz à tona recordações da minha infância. Então, childhood é infância e memories é memória. Agora, algumas coisas interessantes aqui. Remind é lembrar, mas pense em trazer a lembrança, ou trazer à tona, né? À tona, no caso, para a mente. Então, olha só esse exemplo. This reminds me of the time we went to the beach. Isso me lembra ou me traz a memória do tempo que nós fomos para a praia. Agora, olha só. Remind me to buy new shoes when we go to the mall. Me lembre de comprar novos calçados quando a gente for no shopping. Próximo exemplo. Remember to take your medication. Lembre-se de tomar
a sua medicação, o seu remédio. Agora você pode se perguntar, mas qual que é a diferença de remind e remember, se os dois querem dizer lembrar? Pensa em remind como alguma coisa que causa a lembrança. Então, trazer a memória. Pensa nisso, trazer a memória. E remember como algo que você lembra sozinho, ou tem que lembrar, mas sozinho. Quando alguém te lembra de alguma coisa, ou alguma coisa te lembra de alguma coisa, aí é aquela coisa reminds you de alguma coisa, ou alguém reminds you, lembra você que alguma coisa tem que acontecer. Frase número 3 da música. Where everything was as fresh as the bright blue sky. É romântico esse cara, né? Então, onde tudo era fresco como o limpo ou límpido céu azul ou brilhante céu azul. Então, where everything was, onde tudo era, as fresh as, tão fresco quanto, as fresh as the bright blue sky. Então, o brilhante azul céu, se formos traduzir literalmente. Porque em inglês as qualidades sempre vêm antes da coisa. Por isso, bright blue sky, céu azul brilhante ou límpido, né? Nesse caso, bright, quando alguma coisa está bright clean, ela está limpo, cristalino, né? Então, basicamente é isso. Lembre-se que no inglês sempre as características vêm antes da coisa. Olha só esse exemplo com o as. Ó, it was as good as mine. Era tão bom quanto o meu. Então, as alguma coisa. As pode ser tanto quanto. Então, mais uma vez, it was as good as mine. Agora, muito importante, a pronúncia desse as é com som de Z. Porque se você falar com som de S no final, aí você vai estar falando a palavra ASS, que quer dizer o seu traseiro. Tá bom? Então, preste atenção. Este AS com um S só, a pronúncia é com Z. As. Ok? Mais uma vez. As long as you stay quiet. Desde que, as long as, aí vai uma expressão para você com o as long as you stay quiet. Então alguém fala para você, posso, seu filho, sei lá, uma criança, posso ir com você lá não sei aonde? As long as you stay quiet, desde que você fique quieto. Muito bem, frase número 4, now and then, when I see her face. Então, now and then é basicamente uma outra maneira de você dizer às vezes, de vez em quando, em inglês. Então, now and then, de vez em quando, when I see her face, quando eu vejo o rosto dela. Lembrando, her face. Às vezes você pode olhar a tradução dessa música e ver o seguinte, quando eu vejo seu rosto, né? Mas se referindo ao rosto dela. Em inglês não tem esse seu com your. Quando você fala your, você está se referindo à pessoa que está na sua frente, a você que está aí falando comigo agora. Se eu usar your, eu estou falando de você. Então, por isso, o seu, mas se referindo a ele ou ela, não tem em inglês. É her, é dela que se diz, tá? E his seria dele. Por isso, now and then, when I see her face, não é your face para falar dela, tá bom? Que a gente usa em português. Então, vamos para a próxima, número 5. She takes me away to that special place. Então, ela me leva para aquele lugar especial. Então, take alguma coisa away é também tirar alguma coisa de alguém. Se você take alguma coisa away from somebody, você está tirando alguma coisa dessa pessoa. E quando alguém takes you away, quer dizer que essa pessoa está te levando, te tirando de um lugar, mas está te levando, sei lá, numa viagem, numa coisa assim. Então, nesse caso, she takes me. Por que takes? She takes. I take, you take, she takes me away to that special place. Então, special place, lugar especial. Tá vendo aqui, mais uma vez, a característica antes da coisa. No caso, a coisa é place e a característica é special. Just like this class. Que nem essa aula. Então, vamos lá. E nós vamos para a próxima frase. And if I'd stare too long, e se eu fixasse o meu olhar por muito tempo,
Então, aqui é importante você entender o seguinte: stare é fixar o olhar, é ficar encarando alguém, é quando você está staring at alguém, tá? Lembra disso, é stare at. Então, ele diz if I'd. Esse I'd é um I mais would, por isso fica I'd. Então, seria se eu iria ficar olhando por muito tempo. Mas nesse caso não é, se eu ficasse olhando por muito tempo. If I'd stare too long. Então, para a próxima frase, I'd probably, então ele vai de novo para o I'd ali, ó. Eu provavelmente iria break down and cry. Break down é basicamente quebrar, ou seja, break down é desmoronar e chorar. Então, eu iria desmoronar ou perder o controle e chorar. Break down and cry. Quando alguém tem um nerves breakdown, quer dizer que a pessoa teve um ataque de nervos, enfim, algo desse tipo. Mas nesse caso aqui, breakdown, literalmente breakdown and cry é desmoronar e chorar, né? Então, breakdown também pode ser usado se o seu carro quebrar, por exemplo, você pode dizer my car just broke down. Então, broke é o passado de break. É um verbo irregular, por isso se transforma em outra palavra, broke. Vamos para a próxima frase. Ele diz, sweet child o mine. Então, por que o mine? Porque esse of, que seria aqui, né, of, ele na fala a pessoa pode falar sweet child of mine, mas quando se fala num ritmo normal de conversação, a pessoa vai dizer sweet child of mine, oh mine. Que nem, por exemplo, eu falei antes, I've got a lot of money. Eu posso falar oh money, em vez de a lot of money, eu posso dizer I've got a lot of money. A lot of money. Fica lot of money. Então, basicamente, é uma contração da palavra ali, né? Ele prossegue dizendo que aqui, no caso, quer dizer minha doce criança, né? Sweet child of mine. E a próxima frase, sweet love of mine. Ou seja, meu doce amor. Agora escute novamente o primeiro trecho da música sem as legendas em português, somente em inglês, e veja quanto você entendeu. She's got a smile that it seems to me reminds of a childhood memories where everything was as fresh as a bright blue sky. I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I'll probably break down and cry. Whoa, 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 sweet child of mine. Whoa, 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 sweet love of mine. Agora vamos escutar o segundo trecho da música com legendas em inglês e português para ver o quanto você entende. E depois nós vamos para as explicações. She's got the eyes of the bluest skies as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where I as a child I hide and pray for the thunder in the rain to quietly pass me by. Whoa, 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 sweet child of mine. Sweet love of mine. Whoa, 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 sweet child of mine. Whoa, 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 sweet love of mine. Where do we go? Where do we go now? Where do we go?
a primeira frase que nós temos aqui do segundo trecho é She's got eyes of the bluest skies. Ela tem olhos como dos céus mais azuis, né? Ou do céu mais azul. Então, de novo, she's got, she has got. Ou seja, ela tem. Nós já vimos isso na primeira frase. She's got eyes. Ela tem olhos. Of the bluest skies. Dos céus mais azuis. Então, blue é azul. Bluest é o mais azul de todos. E bluer seria mais azul do que alguma outra coisa. Então essa terminação ER, para palavras pequenas, não vou dar exatamente a regra aqui, mas enfim, para palavras pequenas, características pequenas, né? Palavras ali pequenas como blue, por exemplo, small, né? Pequeno, tall, que é uma palavra pequena também, eu tô dizendo a palavra, né? Não o que ela significa. Tall é alto, grande, né? Então, blue, se você quer falar mais azul do que alguma coisa, bluer. Agora, o mais azul de todos é bluest. Então, essa terminação no final das características e est são aquilo que vai dizer mais do que alguma coisa, est mais do que todos. Depois, é claro, eu tenho more e tal, mas esse não é o assunto da aula aqui, é só para te dar uma iniciação aí, se você já tem uma ideia. Aí nós vamos para a próxima frase. As if they thought of rain. Como se eles pensassem em chuva ou sobre a chuva. As if. Lembra do as? Ó, som de Z. As if. Como se. They thought. Eles pensassem. Então, passado de think é thought. Língua entre os dentes. Thought. Thought of rain. Da chuva ou na chuva, né? I hate to look into those eyes. Eu odeio olhar dentro daqueles olhos. I hate, eu odeio. To look into, olhar para dentro. Those eyes, aqueles olhos. Veja que into those eyes seria daqueles olhos, né? Dentro daqueles olhos. A próxima, and see an ounce of pain. E ver uma onça de dor. Agora, onça eu falei aqui, mas isso aqui quer dizer, é uma expressão para dizer 1 milímetro de dor, 1 milésimo de dor. É isso que falaremos em português. Porque ounce é onça, né? Que é uma medida que você vai usar lá. No caso, nós falaremos aqui ml. Um ounce é 29 ml, mais ou menos. Então, ele sempre tem a sigla OZ, depois do número de ounces, né? Então, você vai pegar uma garrafa nos Estados Unidos e tal, você vai ver que ali eles sempre vão colocar em ounces, né? Líquido, essas coisas assim. Então, você vai ver isso. Tantos OZ, né? Que é o ounces. Por isso, eles utilizam essa palavra para essa expressão and see an ounce of pain, ou seja, enxergar um mínimo, 1 milímetro, 1 milésimo de dor, basicamente. An ounce of pain. Então, essa palavra é bem comum usada dessa mesma maneira que a gente fala. Eu não quero nem 1 milímetro de alguma coisa aqui. Então, você vai falar an ounce of alguma coisa. E aí, nós vamos para a próxima frase, que é her hair reminds me of a warm, safe place. Então, o cabelo dela, lembrando de novo, tem que ser her hair para falar. Não dá para usar como a gente fala no português. Your hair. Se você falar your hair, é da pessoa que você está falando, que está na sua frente. Então, her hair, o cabelo dela, reminds me. Tá vendo? Lembra? Me traz a lembrança. Reminds me. Lembra que eu falei da diferença entre remind e remember? Então, ó, her hair, então é alguma coisa que me traz a lembrança. Então é her hair reminds me of a warm, safe place, de um lugar seguro e quente. Safe é seguro, quente é warm, né? Aconchegante, warm. Lembrando que safe também é de segurança, né? Se algum lugar é safe, esse lugar é seguro. Então, se o seu bairro é safe, se o seu país é safe, se o seu estado é safe, você está dizendo que ele é seguro. Às vezes, as pessoas perguntam isso para você. Is it safe, né? Is it safe here, né? É seguro aqui e tal. Então, próxima frase. Where as a child I'd hide. Então, onde, quando criança, eu me escondia. Então, where as a child,
como criança ou quando criança, as a child. I'd hide, I would hide. Então, eu me escondia ou iria me esconder quando criança, né? Então, um exemplo aqui para você com as, 2 exemplos na verdade, mas primeiro, as she walked to the door, she thanked them for a lovely dinner. Então, enquanto ela caminhava para a porta, ela agradeceu eles por um jantar maravilhoso. As she walked to the door, she thanked them for a lovely dinner. Próximo exemplo. As they were signing the contract, they noticed that a page was missing. Enquanto eles estavam assinando o contrato, eles notaram que uma página estava faltando. Repetindo. As they were signing the contract, they noticed that a page was missing. Então, a page was missing é uma página que estava faltando. E aí nós vamos para a próxima frase da música, que é and pray for the thunder. Então, e rezar para que o trovão... Mas nesse caso aqui, não é rezar, é rezaria, porque ele está falando lá em cima, ó, where as a child, onde quando criança, I'd hide, eu iria me esconder, ou eu me escondia. E aí ele continua, and pray, então continua sendo I would hide and pray. Então eu iria me esconder ou me escondia e rezava, porque está relacionado ao would lá em cima. Então, and pray for the thunder, e rezaria para que o trovão and the rain, e a chuva, quietly pass me by. Ou seja, silenciosamente passassem por mim. Ou seja, passassem. And the rain, e a chuva, to quietly, que seja silenciosamente, pass me by, passassem por mim. Isso porque ele está se referindo à chuva, o trovão e tudo mais, né? E aí, vem de novo o refrão, sweet child of mine, minha doce criança ou doce criança minha, sweet love of mine, meu doce amor. E também temos no final ali o where do we go now, que é uma pergunta, onde nós vamos agora? Ou para onde vamos? Para onde vamos agora? Where do we go now? Agora escute a música completa, com legenda, em inglês somente, e veja o quanto você entendeu. She's got a smile that it seems to me reminds of a childhood memories where everything was as fresh as a bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stare too long, I'll probably break down and cry. Whoa, 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 sweet child of mine. Whoa, 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 sweet love of mine. She's got the eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where I as a child I hide and pray for the thunder in the rain to quietly pass me by. Whoa, 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 sweet child of mine. Whoa, 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 sweet love of mine. Whoa, 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 sweet child of mine. Whoa, 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 sweet love of mine.
Alright, my friends, espero que você tenha curtido essa aula. Se você gostou, deixa o seu comentário aí de qual música você gostaria de ver numa próxima aula e também compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que querem aprender inglês com música assim como você. Thanks for watching and as usual, I'll see you in my next class. Bye bye. Whoa, 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 sweet child of mine.